Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, onde ele se encontra, e todos os irmãos e irmãs, e também a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e também através do satélite Eutelsat 8 e também os que estão conectados através da internet. Hoje, sexta, 8 de dezembro deste ano de 2023, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aí ele desenha uma estrela de Davi. Os 4 títulos de Jesus como filho. Podem se sentar, por favor. Essa mensagem foi pregada a 6 de fevereiro de 2015 em Cayey, Porto Rico, pelo nosso amado irmão e amigo, Dr. William Souto Santiago. Nos diz no livro de citação, busquemos no livro de citação, na página 13A, do parágrafo 128, nos diz: agora, o que ele prometeu? Vindicar-se a si mesmo em um homem, um corpo humano, como fez a Abraão, pondo-lhe filho do homem. Filho do homem, não, filho de Deus. Agora, não filho de Deus agora, filho de Deus no filho do homem. E desenha uma estrela de Davi do lado direito, e do lado esquerdo ele escreve: hoje. No capítulo 1, versículo 2, o Ezequiel, o Senhor chamou Ezequiel de filho do homem, exatamente como Jesus chamou-se a si mesmo. Vocês entenderão isso através do ensinamento da semana. Vejam, o que é esse filho do homem? Profético. O que seria Malaquias 4:1? Um profeta. Quando essas coisas que vão acontecer nos últimos dias, agora ele não disse quando, ele disse que aconteceram. Agora, se você ele ainda não é o Filho de Deus, o Filho do homem pronto para ser revelado nos últimos dias, como no trono de Davi, como filho de Davi. Ele é essa palavra, ele está apenas mudando sua máscara do que não podia se ver ao que está absolutamente declarado, a palavra encarnada. Deus mudando de máscara, Deus em metamorfose, ou seja, Deus usando seus instrumentos em cada era e em cada dispensação. Se fecha um olho, ou seja, um profeta, vidente, um instrumento, um véu de carne, se abre outro. E assim tem sido de era em era, e de dispensação em dispensação, porque é a maneira na qual Deus fala ao seu povo. Por isso Amós, capítulo 3, versículo 7 diz: porque certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. E aí, escreve do lado esquerdo, neste parágrafo, desde a parte de baixo, aqui do lado esquerdo até em cima, escreve filho de Davi, e aí escreve sobre o trono, filho de Davi sobre o trono, nos últimos dias, hoje. Embaixo também escreve a palavra encarnada, e escreve também o ensinamento. E em cima, aí escreve Filho do Homem, profeta, Filho de Deus, teofania, o Espírito Santo, Filho de Davi, e em Filho de Davi desenha uma pedrinha angular ao lado, e uma seta, Filho de Davi, no último dia revelado. Agora continua dizendo, nessa mesma
nessa mesma página, aí nesse parágrafo de cima, ele prometeu ali que você conheceria o segredo do coração. Agora a terceira etapa é justamente um rompimento no ministério. Aí escreve a terceira etapa é igual rompimento no ministério. Agora veja o que ele nos diz nessa mensagem Jesus e os 4 títulos de filho, que foi pregado 17 de novembro de 1991 na Guatemala. Diz: cada um desses títulos de filho tem uma herança. Através de cada um desses títulos de filhos se reclama e se outorga uma herança. E nesse mesmo livro de citações, passamos à página 147, no parágrafo 13:13, nos diz ali: vejam a Jesus em Lucas 17:30, quando ele estava dizendo ali do tempo do fim, como ele seria como nos dias de Noé. E então disse: assim mesmo nos dias de Sodoma disse, quando o Filho do Homem está se revelando. Agora o Filho do Homem outra vez, não o Filho de Deus, Filho do Homem. Isso traz Malaquias 4 outra vez, vem diretamente atrás. Todas essas outras profecias entrando bem, como deve se fazer, ele prova a sua palavra de ser verdade. E em cima ele escreve, não Filho de Deus, mas Filho do Homem, e depois será Filho de Davi. E o nosso irmão William continua dizendo: portanto, necessitamos conhecer esses títulos de filho e conhecer a herança correspondente a esses títulos de filho, porque é a herança divina, a qual é outorgada e aos herdeiros. No livro de citas também passamos à página 121. Do parágrafo 10:72, nos diz: e lembrem, esse foi o último sinal dado à igreja, Abraão e os seus, antes que aparecesse o Filho prometido. Isso é certo? Deus havia dado a Abraão sinais em toda a sua jornada e também deu à igreja. Mas quando veio o anjo do Senhor, ele destruiu os gentios incrédulos. E o filho esperado aos que havia estado esperando apareceu? Isaac. Esse ministério logo terminará e o filho esperado aparecerá ele mesmo. E escreve Cristo em seu anjo. E onde diz o filho esperado, ele escreve Sol. Moisés. É um mensageiro dispensacional. E em cima ele escreve Sol, Moisés, e eu estou dizendo, é um mensageiro, ou seja, esse filho é um mensageiro dispensacional, porque é uma mudança de dispensação. E em cima escreve, o filho de Abraão virá, é igual Cristo. E escreve, quando termine o ministério do quarto Elias. Agora vejam, o que viria depois do precursor? O precursado, que nos disse o nosso irmão William, que na visão da capa, ali foi mostrado a coluna de fogo, falando com mais alguém em cima de onde ele estava, e viu tudo o que estava acontecendo ali. E o nosso irmão William nos dizia que ali essa seria a vindicação final de que o precursor da segunda vinda do Senhor foi o reverendo William Marion Branham. E para os que o queiram receber, o reverendo William Marion Branham, da América do Norte, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Agora vejam também aqui no livro de citações,
Página 55. Eso que le cité. Isso é o que eu citei também. No livro das Eras, fala de que a aparição de Jesus, vamos procurar para termos aí também. Isso está na página. Na página 369 do livro das Eras, editado, que é a 365, 366, por aí, diz: embora ele não será popular, sim, será vindicado por Deus, assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus. Nós podemos ter a confiança de que esse homem primeiramente será vindicado pelo Espírito, operando em sua vida com ações de poder que serão indiscutíveis e não achados em nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e escreve com Moisés e Elias, vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha. Esse homem também, como João, escreve Elias, testificará que Jesus vem, e escreve Moisés e Elias. E o mesmo retorno de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final de que esse homem, na verdade, é o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá, e escreve Elias e Moisés, ao fim da era gentia. Então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. Essa é a evidência final, vê? De que ele foi o precursor da sua segunda vinda. Agora vamos ler aqui, onde nós paramos na página 55 do livro de Citações, parágrafo 478, diz: Jesus no Evangelho tinha 4 títulos: filho de Davi, herdeiro ao trono, filho de Abraão, a outorgação real. E escreve aí em cima, realeza do reino. Filho do homem, herdeiro da terra, filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, a outorgação real. E em cima ele escreve: outorgar é igual filho de, Davi, de Abraão, do homem, de Deus. Passamos também a 45, página 45, do livro de Citações, parágrafo 385 diz: e quando vencemos através do Espírito Santo, como ele fez, nos sentaremos com ele quando tome seu trono real, seu trono terrenal de Davi, para sentar e governar com ele, como ele fez ali, amém, com poder e autoridade sobre toda a terra, e a terra está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, porque depois de tudo, esse mundo não foi dado para que Deus o controlasse. Saibamos isso. É correto. Quem é o Deus dessa terra? O homem. Esse é o seu domínio. O mundo todo sujeito ao homem caiu pelo pecado, pelo meio do poder redimidor de Cristo, ele vive outra vez. Isso é correto, porque a terra pertence ao homem, foi dada a ele, e ele reinará sobre tudo. Toda a natureza está gemendo, esperando esse tempo, quando os filhos de Deus sejam manifestados outra vez. E escreve em cima: no trono é igual filho de Davi. E aí do lado ele escreve Apocalipse 11. E abaixo escreve a manifestação dos filhos, a adoção. E escreve também: Deus foi manifestado em carne.
Apocalipse 10, del 1 al 11, Apocalipse 10, do 1 ao 11, 11 do 13 ao 14 e 11 do 15 ao 19. Hay otro lugar también. Tem outro lugar também. Hay varios lugares. Tem vários lugares. Tomando algunos. Estamos tomando alguns Donde nos habla onde nos fala dessa herança correspondente a esses títulos. Veja na página 42, 142, do parágrafo 1274 também nos fala ali. Nos diz: agora, quando Jesus veio ao mundo, ele veio no nome de 3 filhos: Filho do homem, o qual é um profeta, Filho de Deus e Filho de Davi. Agora, ele viveu aqui no mundo, ele nunca disse que ele era filho de Deus, ele disse: eu sou o filho do homem. O Senhor mesmo chamou Ezequiel e os profetas filho do homem, porque ele teve que vir para cumprir a Escritura como um profeta. Moisés disse: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Essa é a razão pela qual ele não podia ser o filho de Deus, então, porque ele foi o filho do homem. A palavra veio ao profeta, que ele foi a palavra em sua plenitude, filho do homem, o profeta maior. Não um profeta maior, senão um profeta Deus. A plenitude da deidade corporalmente estava nele. Por isso ele foi o filho do homem. Agora, por 2000 anos, ele tem sido conhecido como o filho de Deus, Espírito. E no milênio ele será o filho de Davi sobre o trono. Aí escreve milênio, o trono. Todos sabemos isso, os que cremos na Escritura. Agora Jesus disse que ao final dessa era da igreja na qual vivemos, que o Filho do Homem seria revelado outra vez, na mesma maneira como foi em Sodoma, e escreve em um profeta. Ou seja, vejam, aí estava o arcanjo Miguel, e isso representa os ministérios de Moisés e Elias, que são esses ministérios de Apocalipse 11, em um homem, em um profeta. Em cima ele escreve Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Na mensagem, Revelação, capítulo 5, parte 2, na página 34, nos diz, o nosso irmão Branham, 34 abaixo a 35, diz: agora observe, quando o nosso parente redentor chegou a ser Jesus Cristo, ele chegou a ser o filho de Davi, o qual é herdeiro ao trono. Glória, ele é herdeiro ao trono por ser um filho de Davi. Deus disse ali atrás que ele nunca deixaria Davi sem uma semente. E Cristo é o filho de Davi. E ele chegou a ser o nosso parente redentor e está esperando, preparando um lugar onde ele possa reinar conosco como filho de Davi. Ele é o herdeiro ao trono. Escreve um, aí do lado de como filho de Davi. Agora no próximo parágrafo ele escreve número 2, como filho de Abraão, e escreve Moisés. Ele é herdeiro à outorgação real. E escreve Palestina e 144 mil. Amém. Isso é correto? Ele é o herdeiro à outorgação real. Amém. Palestina e tudo que está nela. E escreve os 144 mil e todo Israel. A semente de Abraão. Ele era um filho de Abraão. E embaixo ele escreve aí, filho de Abraão, traço, herdeiro à outorgação real. Passamos à página 35. E escreve 3, como filho do homem. E aí em cima de como filho do homem ele escreve Apocalipse 10, do 8 a 11 e 19, 11 ao 21.
que é a vinda do Como el Hijo del Senhor. Hombre, Como filho lo do que homem, hace el Hijo del Hombre, o que o filho do homem faz. ¿qué perdió el hombre? O Él que o homem perdió la perdeu, tierra. ele perdeu a Así terra. como el Hijo del Hombre, Assim él como o es filho do heredero homem, de ele é todo herdeiro en la de tierra. tudo na terra. Todo esto que él ha Tudo obtenido isso que y ele tiene que obteve e devolverlo tem que a devolver nosotros. a nós. Entonces, él regresa Então a ele lo que retorna él era. ao que ele era. Él, ahora, Agora, y ahí escribe 4. e Ahora, escreve 4. Agora, entonces, como el Hijo de Dios, então, como filho de Deus, ele herda todas as coisas. como el Hijo de David, Como filho de Davi, él es heredero al trono. ele é herdeiro ao trono. Como hijo de Abraham, Como filho de Abraão, él es heredero ele a la é otorgación herdeiro real. à outorgação real. Y escribe Palestino E escreve palestino, y todo, e tudo dice diz Palestina y todo lo que Palestina e tudo o que está. Y contém. escribe ahí así E o que escreve aí é assim: encima, em cima, como el Hijo del Hombre, como filho do homem, él es el heredero a la tierra. ele de la é tierra. herdeiro da terra. Y ahí escribe realeza. E aí escreve realeza. Como el Hijo de Dios, Como filho de Deus, él es heredero de ele é todas las herdeiro cosas de en el todas cielo as coisas no y en la céu tierra. e na terra. Vamos a leerlo corrido ahora. Vamos ler em sequência agora esse parágrafo. Agora, como filho de Deus, ele herda todas as coisas. Como filho de Davi, ele é herdeiro ao trono. Como filho de Abraão, ele é herdeiro à outorgação real. Como filho do homem, ele é herdeiro da terra. Como filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas no céu e na terra. Oh, uau! Esse é o nosso Redentor, nosso parente Redentor. Ahí escribe al lado los E escreve do cuatro lado os títulos 4 de hijo. títulos de filho. Ahora note, esto Agora me hace note, sentir bien. isso me Esto faz es sentir donde bem. yo Isso é onde realmente me alimento. eu me alimento. Agora dejen que sus corazones Agora deixe que estén seus libres para corações Dios. estejam livres Solo para por Deus. unos pocos Apenas por uns poucos Escuche, minutos. Escute Satã isso. es un intruso. Satã é o Él intruso. legalmente no posee Ele esto. legalmente não Si él ha possui tenido isso 2000 años e ele de tem alboroto, tido 2000 anos de si él lo alvoroço. posee, Se ele alguien possui, más lo posee. alguém mais o possui. Pero Cristo vino Mas como Cristo el veio pariente como um redentor parente y lo redentor e o de nuevo para redimiu nosotros. novamente para Pero nós. Satã lo posee. Mas Satã possui, Pero usted sabe, después e de você um sabe, pouco, depois de um esta pouco, gran pelea se esta acaba. grande luta Ele se será acaba. echado Ele en el será lago de fuego. expulso, Ve? lançado no lago de Ele fogo. será liquidado. Ele E será todos liquidado e aqueles que ele todos adora. aqueles que o Pero adoram. os herdeiros de Mas os salvação herdeiros de vendrão salvação com Cristo, virão com Cristo. Agora, ele é Agora, intruso. ele é um intruso. Agora, recuerde, Agora en el lembre, Antiguo Testamento, no Antigo Testamento, se um homem perdia sua herança, se um homem perdia a sua herança e um intruso entrasse em sua terra, ele não podia retê-las como dono até 50 anos. Depois de 50 anos, vinha o ano do jubileu, e o ano do jubileu, quando o ano do jubileu vinha, então tudo retornava ao seu começo original outra vez. Todos os escravos retornavam ao seu começo original. Se o homem estava lavrando no campo e a trombeta soava, e ele ouvia, ele tiraria a enxada e diria: eu não sou mais um escravo, vou retornar à minha família. Tudo retornava se o intruso estivesse na propriedade, ele tinha que sair. Aí ele escreve a trombeta do ano do jubileu, Levítico 25:8. Ele tinha que sair do terreno porque o dono legítimo estava retornando. Ele tinha que ceder. E escreve nesse outro livro, ele escreve ano do jubileu, tudo retorna ao seu dono original. Amém, aleluia. Um desses dias, os reinos deste mundo cairão e o dono legítimo virá. Um desses dias. E escreve Apocalipse 11, do 15 ao 18. 5, do 8 ao 11. Agora continua nos dizendo aqui o nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, de Jesus e os 4 títulos de filho, diz: e aos herdeiros os encabeça o filho mais velho, o primogênito, o Senhor Jesus Cristo.
Y nosotros, como hijos de Dios, E nós, como y filhos de Deus e primogénitos, primogênitos, escritos en el cielo, escritos en el no libro de la céu, vida no del livro da Cordero, vida do Cordeiro, nos interesa nuestra herencia, nos interessa porque a somos nossa herederos herança, de porque Dios somos herdeiros de y Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso nos dice el Senhor, apóstol nos diz San o Pablo apóstolo São en Paulo Romanos em Romanos 8:17. 8,17. Así que, Assim que, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nos convém e nos interessa conhecer aos filhos de Deus, a qual está sujeita a esse título de filhos. E nos interessa conhecer toda a herança divina correspondente aos filhos de Deus, a qual está sujeito a estes títulos de filhos. Veja no livro de Citações, também nos fala aí na página 141, do parágrafo 1265, nos diz: Filho do homem na Bíblia sempre é um profeta. Ele veio nos nomes de três filhos: filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. E ele pronuncia o seu nome, filho do homem, porque essa é a obra que ele fez de um profeta vidente. Ele disse: nos dias como foi Noé, quando o filho do homem começa a se revelar a si mesmo, isso será no tempo do fim. Em cima escreve filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, é igual um profeta. O nosso irmão William continua dizendo: e o que corresponde a ele? Tudo, porque ele, como filho de Abraão, é herdeiro da outorgação real. Ele é herdeiro de todo Israel, de toda a terra de Israel e de tudo que está ali. Como filho de Davi, ele é herdeiro ao trono de Davi para ser rei sobre o povo hebreu. Como filho do homem, ele é herdeiro da terra completa, com tudo que está na terra. E como filho de Deus, ele é herdeiro dos céus e da terra também. Assim que tudo pertence a ele. Na página 124 do livro de Citações, no parágrafo 1102, nos diz: isso é o que os judeus fizeram quando o véu foi rompido e trouxeram a Deus em plena vista, pendurado na cruz. Ele estava em plena vista, mas eles não podiam vê-lo. Podia ser possível que os gentios tenham feito a mesma coisa. Em cima escreve os gentios e a crucificação hoje. Deus, quando eles a era da igreja dos filhos de Deus, e aí ele escreve Espírito Santo, é essa. Mas, quando agora o véu destas denominações e coisas, este véu de tradição que tivemos desde Pentecostes, quando as tradições da igreja foram rompidas, as coisas que as pessoas disseram, os dias dos milagres passaram. E essas coisas, e Deus tirou o véu dele e trouxe em plena vista, e eles estão prontos para crucificá-lo de novo. Justo, exatamente, o dia descoberto em plena vista, e escreve aí, crucificação. Ele deviam ter visto parado ali, contudo, ele era demasiado comum, ele era um homem ordinário, eles não podiam vê-lo. E escreve, estão prontos para crucificá-lo de novo. Como filho do homem, ali em sua primeira vinda, o crucificaram. E como filho do homem e filho de Davi, vejam, que também
lo crucificarán. o crucificarão. Ahora, vamos a ir aquí. Agora vamos Miren, en la página aqui, vejam, na página 126, nos dice el párrafo nos diz no 11:22, parágrafo 11 e 22, como foi nos dias de Sodoma, como foi nos assim dias de será Sodoma, quando o Filho assim do Homem será será quando o hecho Filho do Homem manifiesto. será feito manifesto, não filho de Deus, mas filho do homem, Ser hecho manifiesto. ser feito Quando ele manifesto, está sendo revelado, quando ele está sendo revelado, conhecido a sua feito igreja. conhecido a sua igreja. Hijo del hombre Filho será do homem revelado será pouco antes revelado del hijo pouco prometido. antes do Filho prometido. Em hijo prometido escreve E em Filho Jesus, prometido Moisés, escreve Jesus, Moisés e Abraão Elias. havia visto a Deus em Abraão muitas tinha formas visto a Deus em diferentes. muitas formas Uma luz e diferentes, visões, em uma pero luz aqui e visões, estava mas Deus aqui em um estava homem Deus em um pouco homem antes de que pouco antes de apareciera que el hijo esperado e aparecesse o prometido. Filho esperado e Jesus dijo que prometido. antes que vuelva Jesus de disse nuevo que el hijo antes que o Filho prometido Elohim volte novamente, Elohim, se se faria sua palavra manifesta em carne, Deus. Senhores, queremos ver a Jesus, Deus manifestado, o mesmo em todas as eras. Sempre tem sido, ele se escondeu ali dentro, atrás de carne humana. Ele, Deus em você. E passamos a página 135, a página 135 este livro de citas, deste livro de citações, del párrafo 12, do parágrafo 1206, nos dice, nos diz: este es la tercera etapa, essa é a terceira etapa e é falando a palavra. Parece inteiramente possível que você fale a palavra e um seria completo e plenamente restaurado, colocado eternamente pronto para o rapto na ressurreição, o Filho do Homem. E escreve a terceira etapa é igual falando a palavra. Agora vejam, como ele diz ali, que será possível que você fale a palavra e ele seria completamente e plenamente restaurado, ou seja, transformado e pronto para o rapto, porque é através da palavra falada onde a ressurreição acontecerá e a transformação. Veja o que escreve ele também, diz ser restaurado para o rapto na ressurreição. E também aí em cima da terceira etapa, continua falando a palavra e escreve também em pé diante do Filho do Homem. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, e na vinda do Filho do Homem, todos esses títulos de filhos estarão manifestados. Todos os títulos de filho, vejam, estarão manifestados onde? Na vinda do Filho do Homem. Agora na página 148 do livro de citações, nos fala também do parágrafo 13, 16, diz, agora Jesus veio em três nomes, Filho do Homem, porque é profeta, Filho de Deus, porque passou pela era da igreja, então Filho de Davi. Mas entre Filho de Deus e Filho de Davi, segundo Malaquias 4 e muitas escrituras, ele voltará à sua igreja em forma física, às pessoas, em seres humanos, na maneira de ser um profeta. E escreve aí, em toda essa linha em cima, quarto Elias, quinto Elias, segundo Moisés, segundo Jesus. E desenhei do lado esquerdo uma pirâmide, as eras, então fora das eras abaixo, ele escreve 1. Depois, dentro das eras, escreve 2. E em cima, na pedra angular, escreve 3. Mas veja como ele diz que entre o Filho de Deus e Filho de Davi, está nos colocando aí
en la parte de la piedra angular, na sino parte que se da está pedra angular, colocando en la mas brecha, melhor, está colocando aí no na meio. brecha, aí no meio. Él dice que aparecería, Ele diz y que ahí sería el apareceria cuarto Elías. e aí seria o quarto Elias. Él arriba escribe, Em Jesús cima ele vino escreve: en tres Jesus nombres: veio em 3 nomes: Hijo del hombre, Filho do homem, Hijo de Dios, Filho de Deus, y también escribe ahí, e escreve aí Hijo de também: Filho de Davi. David. Y en la E na 137 137 de este libro de citas, desse livro de 12 y citações, 19, parágrafo 12 e 19, ahí nos dice, aí nos diz: algunos dicen que el hermano Branham alguns dizem es que o irmão el hijo del Branham hombre. é o filho do homem. Yo pensé que la columna de Eu fuego pensei que a era el coluna hijo de del fogo hombre. era o filho do homem. ¿Estoy equivocado? Estou enganado? Pues Pois esa es una buena pregunta. essa é uma muy buena. boa pergunta, muito Pero boa. yo no soy el hijo Mas del eu hombre, não sino sou o filho do homem, hijo mas del hombre. um filho do homem. Hay bastante diferencia. Tem muita Jesucristo diferença. era el Jesus hijo del Cristo hombre, era o filho el do hijo de homem, Dios, o filho de el Deus, hijo del hombre, o filho do homem, el hijo de David. o filho de Davi. Ahora, la razón que Agora, esa a pregunta razão pela qual essa probablemente fue hecha a pergunta esta provavelmente persona, foi fue feita a dicho, essa pessoa, porque ou foi gente dito, me considera porque as como pessoas me vidente, consideram como um lo que yo vidente. nunca he- O tengo que una eu pregunta aqui nunca. adentro Eu tenho uma contradiciéndome pergunta en eso, aqui dentro ¿ve? me contradizendo Pero nisso. yo- Vê? Ustedes, Mas cuando yo leo quando estas preguntas, eu ustedes leio essas verán que perguntas, yo vocês verão contesto estas que eu cosas respondo en la essas manera que coisas lo hago, da maneira que eu hasta faço, sea definitivamente até que eu seja guiado para hacer definitivamente algo. guiado para fazer algo. Entonces, yo Vê? diré Então eu lo direi que tengo que decir, o que tenho pero que dizer, pero mas esa hora no ha llegado. essa hora não Y chegou. escribe, E aí o sea, escreve, dibuja allí una piedra e aí angular, desenha uma esa hora pedra no ha angular. llegado, Essa hora não chegou. y dibuja una piedra E angular. desenha uma pedra O sea, no ha angular, llegado ou seja, la não edad chegou o de la quê? piedra A era angular. de pedra angular. Así, yo no soy él. Assim, eu não sou El ele. ungido. O Yo no soy ungido, él. eu não El sou ele. ungido, O hijo del ungido, hombre. filho do Yo no homem. pretendo ser Eu su não profeta. pretendo Muchas ser veces lo he dicho um profeta. cuando Muitas no vezes eu pensé que disse, lo quando eu não dijera, pensei que me dissesse, escucho después en la cinta. e me escuto Pero yo depois digo nas eso fitas, algunas mas eu veces, digo isso porque algumas si ustedes vezes, porque se quieren vocês darlo querem en vocábulos, dar em un vocabulários, profeta es, um profeta, en el vocábulo inglés, no es vocabulário meramente inglês, un é predicador. meramente um pregador. Cualquier persona sabe Qualquer eso. pessoa sabe Busquen el disso. dicionário. Procurem no Bem, dicionário, vem? profeta es Um profeta é um pregador do Mas dicionário debaixo do inglês, hebreu mas ou debaixo do grego, hebraico ou do grego, um profeta é um vidente, alguém que prevê coisas. Mas debaixo da interpretação inglesa, um profeta é um vidente. Assim eu não quero me chamar nada senão seu irmão. Eu sou seu irmão e apenas me considerem como o irmão Billy ou irmão Branham ou qualquer coisa que vocês queiram fazer sobre isso. Isso está bem. O que vocês creem, guardem isso para si mesmo. Veja que a pessoa não pode estar se pondo a falar as coisas que Deus vai lhe revelando, senão que a pessoa guarda isso no coração. Vê, e agora, o que era essa outra pergunta? Me aprofundou tanto nisso que esqueço as coisas. Uma delas era: eu era o filho do homem? Ou era a coluna de fogo o filho do homem? E escreve aí, a coluna de fogo. Não. A coluna de fogo é a unção. E desenhe uma estrela de Davi do lado direito aí. A coluna de fogo é a unção, como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E que nos últimos dias, assim como foi no tempo de Ló, em Sodoma, assim será no dia na qual o Filho do Homem se revelará outra vez, revelando-se a si mesmo. Onde foi que viu a coluna de fogo descer? Na grande carpa catedral, em um quartinho de madeira. Nessa visão que foi mostrada, ou seja, que essa coluna de fogo desceu, esteve ali operando, ele viu isso tudo. E onde é que a coluna de fogo opera? Sempre tem operado através dos seus instrumentos, ou seja, era a coluna de fogo ali, naquela unção, nesse ministério. Ele escreve aí do lado, o Logos, a unção, a coluna de fogo.
Agora, nesses últimos dias, o Logos que estava sobre Jesus, o qual chegou a ser a coluna de fogo outra vez e desceu abaixo na terra, diria algo, mas veja, na fita eles não creriam isso se vocês dissessem, não faria diferença alguma. Eles, as pessoas não creriam, mas desceu como investigador de juízo. Eu não sou ele, eu sou o seu servo. E a coluna de fogo não é ele, está em forma de espírito, que estava sobre o Filho do Homem e veio agora para ungir filhos do homem. E escreve profetas, quinto Elias e Moisés. E escreve do lado, desenha uma pedra angular e as eras, e escreve o Logos, o pilar de fogo. Para restaurar o ministério exatamente como ele disse que seria, para que a cabeça e o resto do corpo se unam. E aí também desenha do lado uma pedra angular e as eras, e em cima escreve a união do corpo com a cabeça. E em cima da 12:19, em cima, começando nesse extrato, escreve pilar de fogo é igual, o Logos é igual, o anjo, o verbo. E escreve filho do homem, filho de Davi, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Escreve aí, em sequência, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Veja o que nos diz o nosso irmão William aí, e na vinda do Filho do Homem, todos esses títulos de filho estarão manifestados, e em qualquer momento que seja necessário um desses títulos para obter, o que vai com esse título será manifestado. Veja, como é que se vai obter tudo o que está debaixo desse título, pois manifestando esse título nesse instrumento. Na página 123, também do livro de citações, parágrafo 1096, nos diz: agora, ao vir, ele teve que vir como Filho do Homem, porque as Santas Escrituras disseram que ele o faria. Deus levantaria um profeta a eles. Assim que ele não podia vir se chamando a si mesmo Filho de Deus, porque não era essa a dispensação, vem? Ele era o Filho do Homem profetizando para cumprir e revelando a eles todas as coisas que haviam sido feitas em tipo o que ele era, ou seja, todos que estavam, dos profetas que estavam refletindo, tipificando a ele, então, quando aparece, então, estava ali revelando com a sua presença todas as coisas que foram feitas em tipo do que ele faria. E aí desenha uma estrela de Davi, escreve tipos. Ao lado direito ele escreve tipos. Então ele estava na terra como filho do homem. Veja, aquela mulher silofenícia correu a ele e disse: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele sequer levantou a sua cabeça. Ela não tinha direito algum de chamá-lo filho de Davi. Ela era uma gentia. É como a minha filha. Ela não pode me reclamar como sua esposa, ou minha esposa como filha, embora ela é minha filha e minha esposa. Ela é minha filha no Evangelho, mas terrenalmente, ela não tem direito de me chamar de pai. Agora note, aquela mulher gentia não tinha direito nele como filho de Davi, mas o cego Bartimeu sim, vê, ele era judeu. Agora ele veio como filho do homem. Você tem que saber essas palavras e estas coisas. Veja Hatzirai, naquela vez, quando essa terceira etapa, você lembra? De toda coisa, aquela mulher falou a coisa correta. Você tem que dizer a palavra correta, essa coisa correta a Deus. Note, agora ele primeiro veio como um profeta e o crucificaram. Os seus os crucificaram. Ele veio como filho do homem. Então depois o Espírito Santo veio. Então ele era o Filho de Deus. Deus é Espírito. Ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele veio através das eras, da igreja como Filho de Deus.
Agora, no milênio, ele será o filho de Davi, sentado sobre o trono do seu pai, Davi. Ele não é o filho de Davi agora. E lembre, entre o filho de Deus, na igreja de Laodiceia, eles o expulsaram, e em Lucas ele disse que seria revelado outra vez como filho do homem, o profeta, cumprindo o resto das Escrituras. E ele escreve filho de Davi para judeus. E desenha uma estrela de Davi do lado. Vê? Ele é revelado nos últimos dias como o Filho do Homem, de acordo com Malaquias 4. Todas as outras profecias pertencendo agora. E ele escreve, Filho de Deus é igual, o Espírito Santo é igual na era. Filho de Davi é igual no milênio. E o nosso irmão William continua dizendo aqui, para obter ao povo hebreu e converter o povo hebreu à palavra de Deus e levar o povo hebreu à dispensação do reino, aí estará o título de filho correspondente. No livro de citações, também na página 143, vejam, é por isso que ninguém pôde converter ao povo hebreu, porque o povo hebreu entrará à dispensação do reino, e tem que ser esse instrumento que esteja com esse título, Deus manifestando esse título para poder realizar essa obra. Vejam, é por isso que ele nos diz, o que nós lemos do nosso irmão William um pouquinho antes, que em qualquer momento que seja necessário desses títulos para obter, o que vai com esse título será manifestado. E para poder chamar os 144 mil e ser colocado esses 144 mil na dispensação do reino, pois é preciso Deus manifestar esse título que vamos ver agora. Vejam na página 143. Parágrafo 1277 nos diz, pego várias vezes a foto e penduro em Washington DC como um direito de propriedade na Galeria de Artes Religiosas, como algo único ser sobrenatural que alguma vez foi cientificamente provado de ser fotografado. A mesma coluna de fogo, exatamente a mesma semelhança e toda a forma que tirou Israel do Egito, e eu creio que é Jesus Cristo em forma de Espírito, na qualidade de Filho de Deus, porque ele foi chamado Filho do Homem quando veio primeiro. Agora ele é chamado Filho de Deus. No milênio ele será Filho de Davi. Ele veio Filho do Homem, um profeta, segundo se falou dele. Agora ele é o Filho de Deus sobrenatural. No grande milênio que está por vir, ele será Filho de Davi, sentando-se no trono de Davi. E em cima escreve Filho do Homem, profeta, Filho de Deus, Espírito, Filho de Davi, no milênio o Espírito encarnado. E na mensagem Festa das Trombetas nos fala na página 46 abaixo, a 47 nos diz: Notem agora, em conclusão, o ministério como o sétimo anjo. Essas duas testemunhas estariam debaixo dessa sétima trombeta, justo antes da sexta trombeta, justo antes da sétima trombeta, lá. Aí ele escreve: Moisés e Elias sob a trombeta. Apocalipse 11, do 15 ao 19. Agora lembrem, e lhes disse que eu devolveria esta grande trombeta. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e escreve a grande trombeta. E ele disse que faria aqui em Isaías. O que ele faria aqui em Isaías? Ele disse que a grande trombeta tocaria a grande trombeta. Não trombetas agora, festa de trombetas. Há dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas. Senão que debaixo da grande trombeta vinda do Senhor, para anunciar.
todas a las José naciones vindo, reunirán vê, en todas as Jerusalén. nações reunirão em Jerusalém. E escreve em cima, anuncia a José em sua vinda, Cristo. Y encima de José E em escribe cima de Jesús. José ele escreve Jesus. Amén. Amém. Se encuentra eso Se en el libro de isso Isaías. se encontra no livro de Isaías. Apenas li há pouco um desses capítulos que lemos. Isso está em Isaías 18, de 1 ao 3, 18, 1 e 3. Aí onde diz também todas as nações se reunirão em Jerusalém, aí escreve do lado, em Jerusalém se reunirão todos. E em Isaías 27, 12 e 13 é onde ele toca essa trombeta e todas as nações reconhecerão que Israel está em sua pátria, Deus com ela. Então a noiva virá para estar com o noivo e o noivo com a noiva. E então o grande milênio, depois que o mundo inteiro seja destruído por poder atômico, e haverá novos céus e um novo mundo, viverão para sempre. O poder atômico, ele escreve também, a guerra. The work. Veja, justamente debaixo, agora note, o ministério de Moisés e Elias. Agora todos entendem? Deixe dizer outra vez. O ministério de Moisés e Elias, entre a sexta e sétima trombeta, serão dois profetas que Israel sempre cria em seus profetas. E escreve Moisés e Elias, Apocalipse 11, do 3 ao 7, 11, do 15 ao 19. Agora, porque o Espírito Santo me disse, quando comecei ali em cima, a mostrar-lhes que ele era o Filho de Deus, disse, ainda não. Vocês lembram disso, assim como 5 anos, rumo à Índia, disse, não o faças. Ou seja, quando ele foi lá, e já estava pronto para ir lá, o Espírito Santo disse, não, ainda não é o tempo, e tampouco o ministério que tu tens. Ou seja, Deus estava operando nele o ministério de Elias em sua quarta manifestação. Aí ele escreve do lado, ainda não a Israel, será como filho de Davi que estará o Espírito Santo. Aí já foi respondido para nós como é que o povo hebreu entrará à dispensação do reino. Será nesse ministério onde Deus está operando esse título de filho de Davi também. Estão todos os títulos aí. E quando ele precisa manifestar um para realizar a obra sob esse título, o faz. E se cumpre o que está sob esse título. Por isso, podem aparecer muitos tentando ir lá ou de procurar a maneira de converter ao povo hebreu e não poderão, porque tem que ser conforme ao programa divino. E podem se levantar muitos falsos profetas, muitos falsos ungidos, e não vão conseguir isso. Vejam, tem uma parte aí onde ele fala e ele escreve que dão outros significados, ou seja, os falsos profetas. Vamos procurar aqui rapidinho. Isso deve estar no livro das Eras, editado, porque vejam, ao dar-lhe outro significado, a palavra as fazem ineficazes. Ou seja, são interpretações humanas que dão porque não são ordenados por Deus para realizar esse trabalho. Isso está no livro de Eras. Neste, vamos ver aqui. Isso está na 375. Deve estar na 371. 371 do que vocês têm.
Vean, aquí Vejam, dice, aí diz, ahora, ali en cada diz, caso, usted agora em cada notará caso que el você falso notará que o profeta es falso uno que está profeta del lado é um que fuera- está do afuera lado de de la fora palavra. da palavra. Vê? Y él dibuja ahí E ele desenha uma aí pedra angular e las uma edades. pedra angular e as eras fuera de fora la edad y etapa donde da Dios era le e ha etapa tocado onde Deus, vivir. onde correspondeu viver. Assim como mostrei que o anticristo significa antipalavra, estes falsos profetas vêm atribuindo um significado segundo seu próprio propósito diabólicos. Você notou como é que aqueles que guiam as pessoas à perdição atraem a si mesmo por meio do temor? Dizem que se as pessoas não fazem o que eles dizem, então virá a destruição. Eles são falsos profetas, porque um verdadeiro profeta sempre nos guiará a palavra e unirá as pessoas a Jesus Cristo, e não dirão às pessoas que têm que ter medo do que ele diz, senão que temam o que a palavra diz. Vê? Temem ao que a palavra diz. Por isso, no cumprimento da visão da carpa, o que Deus nos prometeu é que daria ao povo, através deste ensinamento, a fé de rapto. E, consequentemente, esse instrumento sempre guiaria o povo à palavra, para que receba as bênçãos contidas nesses títulos que ele está manifestando nesse momento. Porque vejam, todo aquele que receba tudo que Deus está cumprindo, como foi prometido, o qual é a palavra sendo falada, sendo revelada, o que contém os trovões é a fé de rapto. E, consequentemente, todo aquele que não receba este ensinamento e não esteja seguindo a direção da coluna de fogo em uma grande carpa catedral, pois digamos, por lógica, que não vai receber as promessas contidas naquilo que foi prometido daqueles que receberiam a fé para o rapto em uma grande carpa catedral. Tudo é simples. Não tem que estar, digamos, colocando mais claro, embora já fizemos, mas automaticamente, embora se coloque alguns exemplos para que as pessoas entendam um pouco mais, de que todo aquele que não está recebendo o que Deus prometeu, o que Deus disse que seria o cumprimento do cumprimento da visão da carpa, o qual estaria se pregando, dando a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério dos trovões e tudo isso, o qual esse é o conteúdo da fé de rapto, pois todo aquele que não receba esse ensinamento, desculpe, não irá ao rapto, não receberá essas bênçãos, mas, vejam, que um verdadeiro profeta guiará ao povo a palavra, para que ouçam a palavra. Não, aqui onde ele fala aqui, onde ele diz, note como essas pessoas estão procurando compõe junto para que dê tudo o que eles têm para os seus projetos. Veja, os seus próprios projetos, suas coisas terrenas, e não tudo o que Deus nos ordenou para fazer, que são projetos divinos, como é a grande carpa catedral. O resto são projetos humanos. Todo o resto é projeto humano. Toma mais tempo para as ofertas que para a palavra. Aqueles que se atrevem a usar os dons farão uso de um dom que tem um mar de erro. E aí escreve: os falsos profetas dão outro significado à palavra. E depois pedem dinheiro e se esquecem da palavra e dizem que isso é de Deus. Tem pessoas que seguem essas pessoas, os sustentam, sofrem com eles e creem neles, não sabendo que é
a via da morte. Sí, el mundo Sim, está lleno o mundo de está cheio de personificadores personificadores carnais. carnales. En los últimos días, Nos últimos se dias, esforzarán se esforçarão al profeta por imitar mensajero. o profeta mensageiro. Vejam, Si hay personas se tem que van pessoas a estar que estarão personificando, imitando, porque hay uno é verdadero. porque tem um verdadeiro. Por consiguiente, E, consequentemente, esse verdadeiro os guiará à palavra, à verdade, ao cumprimento do que foi prometido pelo reverendo William Branham e o nosso irmão William Souto Santiago, que se conecte com a grande carpa catedral, que estejam recebendo as bênçãos que estão sendo faladas ali, os quais são os escolhidos de Deus que a receberiam, para que assim possam obter a bênção de sua transformação. Isso é ser um filho obediente. Isso é ser um escolhido, um predestinado, um escrito no livro da vida do Cordeiro, para que assim possam escapar dos juízos divinos da grande tribulação. E assim poder ver que a única esperança para a humanidade é o cumprimento do que foi prometido, a segunda vinda do Senhor. Vê o simples que é tudo? Continua dizendo. O irmão Leo Petrus e eles me enviaram essas Bíblias quando ele lhes deu 1 milhão delas aos judeus que vinham do Irã e de todas as partes retornavam, se unindo fez uma nação. E eu pensei, essa é minha hora. Eu estava no Cairo, no Egito, e ele disse, não faça agora. Ainda não é agora. E então retornei para casa. Uau, Moisés e Elias têm que chamar. O jubileu de Pentecostes ainda está passando, ou tinha até essa hora, veio? Agora a festa de trombetas tem que ser conhecida. Ele escreve, Moisés e Elias chama aos judeus. Corrijo, Moisés e Elias chama ao jubileu. É o que escreve aí, Moisés e Elias chama ao jubileu. E está aqui em Malaquias 4, não está relacionada com essa ali. De modo algum. De modo algum, notem. Vejam aqui. O ministério será Moisés e Elias. E em cima escreve o quarto Elias, não está relacionado com Israel. O ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel da tradição judaica. Escutem, das tradições judaicas, na qual haviam estado confusos, sendo profetas, eles crerão, chamando-os à festa da expiação, Cristo deixando-os que reconheçam a Cristo. Eles dirão, Ele vem, Ele estará aqui. Os judeus estarão se reunindo, coisas assim, e então quando Ele venha dirá, aqui estou. Onde recebeste essas cicatrizes? Na casa dos meus amigos. Agora a mesma coisa como esses dois profetas fizeram. Lembrem que a noiva gentia há de ter um profeta chamado Elias, que há de chamá-los fora de suas tradições. A noiva, o mesmo que esses profetas chamam a judeus, fora do judaísmo, a Cristo, a expiação, e os gentios já conhecem a expiação, mas há de chamar a noiva outra vez a expiação original, onde esses 50 sábados, e escreve a expiação é igual, ano 50. Estes 7 sábados dos quais eles se afastaram, os chamam outra vez ao tempo do fim, e escreve jubileu e desenha uma pedra angular e as eras. Os 7, escutem, todos os 7 mensageiros da igreja, os 7 mensageiros da trombeta são profetas. Agora, isso é a verdade. Injetados são os 144 mil chamando os selos, o qual foi para os gentios. Tinha que ser para os gentios, para abrir os gentios e ver a igreja gentia. Isso é tudo o que sabemos, é tudo o que estamos ouvindo, o que já aconteceu. Buscamos a Jesus e desenhamos uma pedra angular e as eras. Você diz, agora espere um minuto, irmão Branham. Eu creio que
vão fazer isso, o último sinal que Abraão, e somos semente real de Abraão, a noiva, o último sinal que Abraão alguma vez viu, antes que viesse o sinal prometido, ou seja, o filho prometido, viria o filho prometido, foi o quê? Deus na forma de um ser humano que podia discernir os pensamentos das pessoas, um homem, não uma dezena, um homem. Não importa quantas personificações eles tinham, não importa quantas personificações, eles tinham um. E escreve Elohim, e ele discernia os pensamentos que estão ali dentro. E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a um homem e uma mulher, se converteram em uma mulher e um homem jovem, sabemos disso. E ele escreve em cima, desenha uma pedra angular e escreve, Abraão e Sara rejuvenescidos. Agora eu sei que isso, de certa forma, afoga um pouco vocês agora, mas lembrem apenas para que vocês estejam seguros de saber agora. Não se lê a Bíblia assim, tem que ler entre linhas. E escreve, lê entre linhas e vê, fazer com que venha a imagem. Veja, Sara era uma mulher velha. A Bíblia diz que a sua matriz estava morta. Isso é a verdade. A vida de Abraão estava morta dentro dele. Sua semente é a verdade. Agora lembrem que a semente de Abraão estava morta. 40 anos depois, ele teve 7 filhos de outra mulher. O que ele fez? Ele mudou os seus corpos. Escreve, Abraão teve 7 filhos e outra mulher, e do lado ele escreve, a transformação. Ele mudou os seus corpos, vejam. É o que nesse tempo final, ele nos dará a cada um de nós, a todos aqueles que estão recebendo o ensinamento, estão recebendo a fé de rapto, em uma grande carpa catedral. Os 4 títulos de Jesus como filho. Nos coloquemos de pé e deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Souto Santiago.